Base de cálculo, salário mínimo, e aqui eu estou aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já conhecido sobre a matéria, em vários precedentes, e na súmula vinculante 4, que corrobora a decisão proferida na instância regional e dando aplicação também à nossa súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu voto no sentido de não conhecer do recurso de revista. Só o registro, doutor? Não. Deseja se manifestar? Pois não. Tá bom. Tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro, presidente e relator dos presentes autos, José Roberto Freire Pimenta, excelentíssima senhora ministra Adelaide Alves Miranda, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, excelentíssimo senhor desembargador convocado Gilmar Cavalieri, excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Trabalho, Aloysio Aldo da Silva, que muito me honra vossa presença, pois citá-lo-ei nesta preleção, serventuário deste tribunal, eminentes advogados, demais presentes, bom dia. Primeiramente, gostaria de externar a satisfação em fazer a presente sustentação oral neste colente tribunal, mormente pelo fato de, quando o despacho dos memoriais na data de ontem, foi muito bem recebido pelos respectivos ministros e o gabinete e assessoria da presidência desta segunda turma, eu gostaria de agradecer a receptividade. Pois bem, entrando na introdução que cabe à questão, 5 pontos são importantes para o deslinde desse julgamento. Quais sejam? O primeiro, a distinção. Como bem utilizado pelo ministro Renato de Lacerda neste julgamento, o distinguish, muito bem trazido pelo professor Fred Dias Júnior. Ok, não é essa. Por isso, a importância dos memoriais da sustentação oral. Por quê? Acontece o seguinte, o município, ele contratou mediante concurso público pelo regime jurídico seletista, ou seja, ele abriu mão do seu ius imperi e contratou médicos, enfermeiros e odontólogos pelo regime seletista. Como todos laboravam em local insalubre, efetivamente foi pago o adicional de salubridade sobre o salário básico. Ou seja, de livre e espontânea vontade, o ente público, que aqui equipara-se ao particular, muito embora seja uma municipalidade, pois contratou, mediante concurso público pelo regime jurídico seletista, paga o adicional de salubridade sobre o salário básico. Ou seja, incorporou o patrimônio jurídico dos empregados que assim laboravam e por um longo período. A recorrente, por exemplo, recebeu cerca de 2 anos e meio o adicional de salubridade sobre o salário básico. Sucede que, em 2010, a municipalidade simplesmente passou a pagar sobre o salário mínimo, ou seja, ele esbarra na questão da alteração unilateral e prejudicial ao empregado que a municipalidade está obrigada a respeitar. Portanto, todos os precedentes que geraram a súmula vinculante número 4 e a reclamação que concedeu a suspensão da súmula 228 não tem a ver com o presente julgamento. Os precedentes foram diversos. Então, por isso aplica-se o Instituto dos Distingues. 11 enfermeiros, só para se ter uma noção, são 11 entre enfermeiros, médicos e odontólogos. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido não para determinar que o adicional de insalubridade deveria ser pago sobre o salário básico, mas sim para julgar ilícita a alteração contratual em prejuízo do empregado, ou seja, não foi a sentença que a alteração do contrato unilateral ilícita. Pois bem, foi para o tribunal, o regional, a primeira turma manteve a sentença por unanimidade, a segunda turma reformou a sentença por unanimidade sobre o princípio da legalidade estrita. Sequer houve menção à súmula, mas a questão foi a observância da legalidade estrita. Pois bem, o segundo ponto é a questão que trago da alteração contratual ilícita. O terceiro, o direito adquirido, porque a partir do momento que se pagou reiteradamente o adicional de salubridade sobre o salário básico, independentemente da discussão acerca de qual indexador deve ser utilizado, violou o artigo 5º, inciso 36, e o artigo 6º da LINB, porque agregou o patrimônio jurídico do empregado. Então, o direito adquirido do empregado foi violado. Foi violado também outro mandamento constitucional, o da irredutibilidade salarial, constante do artigo 7º, inciso 6. Por quê?
Porque a partir do momento que o salário básico é 3 vezes maior do que o salário mínimo para esses empregados, e ele é diminuído, isso gera uma irregularidade salarial, porque ainda continuam laborando em local insalubre. Pois bem, como dito no início, no profícuo parecer que o subprocurador-geral do Trabalho, Dr. Luiz Waldo, lançou no RR 37270 de 2013, 5200014, da 5ª turma, o eminente procurador disse, abre aspas, o presente caso amolda-se à vedação contida no inciso 1 da súmula 51 do TST. Portanto, a alteração da base de cálculo adicional de salubridade só poderá atingir aqueles empregados que forem admitidos após a alteração do regulamento, não atingindo o reclamante. E ainda, no magistério do ilustre ministro Maurício Godinho, em seu livro Curso de Trabalho, 12ª edição, página 190, de espontânea vontade, e que agregou o patrimônio jurídico e depois foi retirado, sob a alegação de que a súmula vinculante proibia. Portanto, vejo também um instituto muito aplicado no direito civil, mas que no direito do trabalho também se aplica, a proibição do venir de contrafacto próprio. Como a municipalidade que não tem o ius imperi na relação trabalhista, dá um benefício e, por alegado equívoco, retira esse benefício após vários anos de recebimento deste. Portanto, o regional somente, pela emenda da para se perceber, alegou que o município tinha que obedecer a legalidade estrita. Mas que legalidade estrita? Se o 468 tem a mesma força do 92 da CLT. Mesma força não, eu diria que teria maior, porque visa proteger o trabalhador. Portanto, não há falar em atuação legislativa municipal em matéria federal, como o acórdão recorrido suplantou. Primeiro, porque não há exigência de lei municipal, está na CLT, seletista. E segundo, porque a lei municipal a que se refere, ela trata de forma genérica do sistema de pagamento da municipalidade. Ou seja, trata das matérias que o município pode realmente tratar de uma forma genérica. Tanto que não existe distinção entre empregado público e servidor público, a menção a salário e não a vencimentos. Então, é uma questão de gestão. A administração pública, quando contrato sob regime seletista, pratica ato da administração e não ato administrativo. Então, deve respeitar o direito do trabalho que visa a proteção e saúde do empregado. Portanto, entenda reclamante que a sentença de piso deve ser mantida para declarar nula a alteração contratual em prejuízo do empregado e não para dizer qual indexador, como no caso dos autos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Bem, esse é um caso emblemático no sentido de caracterizar na linha postulada ou preconizada pelo ilustre patrono da recorrente, reconhecendo o entendimento consagrado na súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. O enfoque que se deu na decisão de primeiro grau foi à luz do artigo 468 da CLT e da preservação do direito adquirido, contratual, de natureza contratual. Trata-se aqui de estabelecer se um empregador, quando passa a pagar esse adicional de insalubridade com base de cálculo superior àquele mínimo estabelecido pela lei, se ele depois pode unilateralmente, mesmo sendo um ente público, retirar essa vantagem. Então, a questão, no mínimo, tem que ser examinada com mais cuidado. Eu ainda não estou antecipando meu entendimento, mas eu vou retirar esse processo de pauta para melhor examinar o caso, para ver se realmente essas circunstâncias muito bem reiteradas da tribuna, e que já constam do acórdão regional, portanto, eu posso levá-las em conta, se isso vai realmente levar a um entendimento diverso daqueles numerosíssimos precedentes de casos anteriores que me levaram, nesse caso também, ao não conhecimento do recurso de revista. Então, eu peço vista regimental com as notas, com registro, inclusive, das notas gravadas, com registro, inclusive, da sustentação oral. Alguma manifestação? Senhor presidente, para efeito de notas apenas. Pois não, ministro Fernando. Porque o acórdão, ele transcreve a alegação do ente público, do município, e a alegação do município é o seguinte, que esta lei que estabeleceu o pagamento adicional de insalubridade com base no salário base... Se aplica só aos servidores estatutários, eu vi.
Durante quase 2 anos, a municipalidade aplicou aos seletistas. Depois, reinterpretando a lei, entendeu que ela seria... Por outros fundamentos que não esses. Então, eu vou revisar esse caso realmente e agradeço a intervenção de Vossa Excelência, que realmente agrega fundamentos a serem enfrentados. Então, fica retirado de pauta, com vista regimental para o relator, com notas degravadas, inclusive da sustentação oral. Os senhores também desejam as notas? Pois não, ficam para mim, então. Assim se decide por hora. Muito obrigado, doutor. Registrada a presença do doutor Cândido Dortas de Araújo. Vamos ao próximo.